como nós cantamos, né? O Senhor é realmente digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Adoração é para Ele, né? Adoração é para o nosso amado Senhor. Nós fomos criados para isso. A razão da nossa existência é viver para o louvor da glória daquele que nos amou, daquele que nos criou e daquele que nos conduziu para esse motivo. Amém, amados? Que a nossa vida seja em todo tempo, em todo lugar, um ato de adoração ao nosso amado Senhor. E como o Senhor tem nos revelado, né? É uma adoração constante, contínua, onde no nosso coração ferve, né? O desejo de agradar o nosso bendito e amado Senhor. Onde o nosso coração ferve, né? Para nos render aos seus pés. Ferve em satisfazer a sua vontade. A palavra do Senhor diz que aquele que tem os mandamentos do nosso amado Mestre e os guarda, aquele que tem, aquele que conhece e que guarda, que pratica, esse é o que ama o Senhor, né? E isso ultrapassa, amados, esse nosso tempo aqui. Ultrapassa, é além desse nosso tempo aqui. Então, amados, que a nossa vida seja um ato de adoração ao nosso Senhor. Mesmo que, e muitas vezes, tenhamos que nos arrepender. Né? Mas que haja inteira disposição disso. Né? E com certeza, amados, o Senhor deseja que nós conheçamos a vontade dEle, mas não só a vontade dEle, né? Conheçamos o poder dEle, a sua graça, conheçamos quem Ele é, isso é em primeiro lugar. E Deus quer que a gente conheça tudo aquilo que Ele tem à nossa disposição. Todo o conjunto de graça, tudo aquilo que Ele, toda a ferramenta, tudo aquilo, toda a estratégia, o Senhor quer que a gente conheça, que a gente perceba e que a gente viva dentro de todo esse compêndio, né? Tudo. Então o Senhor quer, e o Senhor quer falar conosco, quer nos revelar. O tempo se aproxima, as dificuldades se multiplicam. O tempo se aproxima, as dificuldades se aproximam. Se multiplica, né? O mundo vai se tornando cada vez mais corrupto, né? A influência maligna nesse sistema tem sido cada vez mais forte. O mundo mais corrupto, mais contaminado, mais contagioso, né? Mas nós sabemos que o Senhor tem muito mais, né? Que o Senhor é vencedor. E nós somos vencedores com Ele, né? Por meio daquele que nos amou. O Senhor está querendo nos revelar o que precisa haver em nós. A palavra diz que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem. De quem? As coisas cooperam. Tudo coopera para o bem. Mas de quem? Daqueles que amam a Deus. E o nosso amor tem que ser evidenciado, né? Pela nossa vontade de viver plenamente no centro da vontade de Deus, né? E isso requer
um entendimento de todos os recursos e ferramentas que Ele tem nos dado. Recursos importantíssimos. E o Senhor quer falar conosco, né, sobre isso. Nós precisamos do conhecimento de Deus em sua plenitude. Precisamos do conhecimento de Deus e do seu Filho em sua plenitude. E nós sabemos que a igreja é a plenitude de Cristo. Conhecimento daquilo que há de Deus, da essência do nosso amado Senhor, por meio da igreja. E o Senhor quer falar conosco. Que tenhamos, amados, o coração dilatado, né? O desejo de perceber tudo isso. Para que a gente tenha, de fato, uma vida próspera, né? Para que a gente perceba que o nosso sacrifício em viver na plenitude dessa graça vale a pena. A plenitude dessa graça. É necessário sacrifício, amados. É necessário esforço. É necessário dedicação. Tem uma frase que eu ouvi há bastante tempo atrás, né? E ela precisa ser entronizada no nosso coração. E a gente tem que viver de fato isso, né? Para que o brilho desse mundo não nos atraia, não nos sufoque naquilo que Deus deseja de nós. Nós sabemos o que queremos, porque Deus tem um propósito. Nós sabemos o que é a nossa esperança. Para o que nós estamos sendo preparados, isso nós sabemos. E o que nós precisamos entender e viver, de fato, dentro desse entendimento, que nesse tempo, amados, que nós estamos aqui, nós não estamos num parque de diversão. Como é que é? Nós não estamos num parque de diversão. Num parque de diversão, a gente tem que se multiplicar, tem que multiplicar as distrações, né? E nesse tempo, nós não vivemos num parque de diversão. Aqui não é o lugar do nosso repouso. Aqui não é o lugar onde nós vamos botar o nosso acampamento. Nós estamos no caminho. E no caminho não se coloca o acampamento. Não se constrói a sua casa no caminho. A nossa casa precisa estar na habitação, né? Nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos numa terra estranha. Nós estamos, de fato, amados, num campo de batalha, né? Onde quem comanda é o inimigo. Não há como se distrair. Tem um exército para nos destruir, né? Tem um exército para atrapalhar o plano do Altíssimo Pai. Nós temos que viver com essa consciência constantemente. Todas as vezes que o Senhor se determinar a falar conosco, nós precisamos estar com a nossa mente aberta, nosso coração dilatado e nossa atenção para perceber, para anotar, para guardar tudo aquilo que Deus tem falado conosco, que o Senhor tem o nosso Deus, amado, Ele tem toda a disposição, todo o amor, toda a bondade de nos revelar tudo. O Senhor quer nos revelar, quer nos falar tudo. O que nós precisamos? Nós precisamos ter desejo, vontade e valorizar. Valorizar tempos como esses que o Senhor fala conosco.
Amém, amados? Esse ano é um ano de graça para a vida da igreja, né? É o ano de disposição do Senhor em nos conduzir. Nós precisamos aproveitar isso. Precisamos valorizar isso. Aproveitar tempos preciosos como esse, momento de cântico, de adoração, momento de anotar as recomendações do Senhor, de colocar em prática, de relembrar, de guardar no coração, de entender, de perguntar. Tempo de perguntar, amados. Nós aprendemos vendo. Como nós aprendemos vendo. Guardem isso, nós aprendemos vendo. Só vendo. Nós aprendemos ouvindo. Só ouvindo. Nós aprendemos como? Perguntando. Vendo, ouvindo e perguntando. Coloquem isso em prática abundantemente esse ano. Vendo, ouvindo e perguntando. Para podermos guardar, né? Podemos ter tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Amém, amados? Então vou começar hoje, prestando bem atenção, anotando, guardando, revendo. Amém, queridos? Deus é bom. Mateus 7, o Senhor disse, 7:21, chegam alguns discípulos, irmãos, crentes, para Jesus e perguntam para ele: Senhor, quem é que vai herdar o reino eterno? Qual foi a resposta do nosso mestre? Isso. Jesus responde assim, ó: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino eterno. Fazer a vontade de meu Pai é isso que Deus estava nos falando aqui. Precisamos, irmãos, nesses dias finais, cada vez mais nós vemos a sociedade se demolindo, sistema, práticas. Cada vez mais nós vemos pais ensinando os filhos que não pode sofrer. Não, imagina, meu menino de 5 anos, ele pede para mexer no fogão, eu tenho que deixar. Porque não pode contrariar, porque ele não pode receber não. Tem até um método de ensino aí que é positivismo, acho que é, né? A educação positiva, eles podem fazer o que eles quiserem. Sei lá, mais de 15 anos atrás, tinha uma escola dessa, existe ainda. E um dia eu ouvi dizer que lá é assim, as criancinhas de 4 anos vão para lá, levam lancheirinha, os pais descarregam eles e eles passam o dia lá. Então, se eles querem sair da sala e ir no banheiro, eles podem ir. Não podem interferir na vontade dessa criança. Se ele quer comer o lanche, enquanto a professora está ali ensinando e tal, ele pode comer. Isso é um engano. É ensinar os nossos filhos, os filhos dessas pessoas, que eles podem fazer o que eles quiserem, que não tem autoridade sobre a vida deles. Os próprios pais não têm autoridade sobre os filhos, e esses filhos vão crescendo e
Hoje nós estamos vendo já há algum tempo o reflexo dessa geração insubordinada. Como é o texto mesmo, Rafa? Irreverente. Essa geração irreverente. Nós não somos assim. Mas eu obedeço meu Senhor em tudo aquilo que Ele espera que eu seja e faça. Nós queremos abordar Senhor permitir, da graça, abordar um tópico que a gente é algo muito forte na forma que vivemos, que é juntas e ligamentos do discipulado. O que é isso, né? Eu acho que a maioria, quase todos ouviram isso, eu tenho certeza. Mas nós precisamos, de vez em quando, dar o foco na lente da máquina. Alguns jovens aí nem sabem que existia isso, né? Hoje é só celular, né? Mas para te focar alguma coisa, tu tinha que dar um zoom correto, senão a foto saía fosca. E volta e meia nós precisamos falar sobre isso. Porque nossos olhos, nosso coração pode estar fosco. Pode não estar visualizando bem o que é isso, o que é juntas. O que é juntas e ligamentos? Quem pode responder bem alto? O que são juntas e ligamentos? Isso. Vínculos, tu falou? Relacionamentos fortes e resistentes entre os seus membros. Quem criou esse negócio? Quem criou essa forma? Não foi homem. Não foi Pedro, o apóstolo Pedro, depois, né? Paulo, que da cabeça dele, ele inventou isso, o apóstolo Paulo. Eles viveram isso intensamente, 3 anos com o Senhor, numa junta resistente, forte, 24 horas juntos. E eles transmitiram isso, e isso chega até nós. Hoje, 2000 anos depois. Mas o que faço com isso? E a junta e ligamento, o nosso corpo, ele é formado, os nossos membros são unidos por essas juntas, que são essas articulações fortes e resistentes. Alguém já viu uma pessoa pegar um saco de 50 quilos, que é pesado, né? O cara às vezes não consegue nem levantar, e o braço desencaixar, o pulso? Não, pode dar uma lesão, mas não arrebenta, porque é muito forte, muito resistente. E quando Jesus fala disso, das juntas, quando Paulo fala lá em Coríntios, ele relaciona o corpo humano ao corpo de Cristo. Ele fala dos membros, fala dessas juntas. Então, uma junta é a união entre 2 membros no corpo humano. Na igreja, uma junta é a união entre 2 discípulos, que precisa funcionar. Essa junta precisa ser forte, resistente. Mas, para termos isso,
Para que essa junta funcione, precisa ter 2 discípulos. Aí eu preciso saber, são discípulos? Eu sou de fato um discípulo de Jesus? Aquele que ouve, aquele que é aprendiz, aquele que obedece o seu mestre, o seu Senhor Jesus, aquele que entende, mesmo que às vezes uma direção não me agrade, é contra aquilo que eu queria fazer, mas eu me sujeito, eu me dobro diante disso. Porque se um dos 2 não for, essa junta está comprometida. Vamos ler lá onde Paulo fala sobre essa relação que ele faz. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. É um texto um pouco grande, mas vamos ler. É muito importante esse texto. E Paulo aqui, ele tá trazendo uma realidade espiritual, ou seja, uma realidade natural, que é do corpo humano, explicando uma realidade espiritual, que é o corpo de Cristo, que é a ligação entre nós. 1 Coríntios 12, do 12 em diante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então Paulo está fazendo essa comparação de um corpo físico, humano, para um corpo de Cristo. 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Deus fez isso. De que forma? Através da igreja. Efésios, nós conhecemos que existe um correto ordenamento dos santos, através dos ministérios específicos. E Deus usa isso para colocando cada um deles como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagina só, tu vê um corpo andando, uma orelha, um membro só, uma orelha, andando na rua. Andando não, se arrastando. Isso não é corpo. Há um só corpo formado por muitos membros. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. O corpo de Cristo, o meu corpo físico não pode dizer isso. A mão dizer, não, eu não preciso de ti. Aí eu vou comer. Não precisa da boca? Da mão não precisa? Claro que precisa. E nós, como corpo de Cristo, precisamos uns dos outros. 22. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra.
Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, de novo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se alegram. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Como o meu corpo físico reage quando eu estou com sede e eu quero pegar a garrafa d'água e meus braços... Não, estou descansando agora. Não posso te atender. Mas eu estou com sede. É assim que funciona? Só se aqui a junta, a articulação, a comunicação estiver rompida. Aí esses membros não obedecem. Se for saudável, na hora que eu penso em pegar uma garrafa, instantaneamente eu pego essa garrafa. Quando o meu braço recebe uma informação da minha cabeça de que a mão precisa pegar a garrafa e levar à boca, é instantâneo. Não precisa uma frase, é rápido. A informação não vem da minha cabeça, do meu cerebelo, para minha mão direto como, sei lá. Ela passa pelos membros, até a minha mão receber a informação. E é instantâneo. E eu sou instantâneo na obediência. Quando o cabeça me pede algo, me manda fazer, ou me pede para não fazer, eu sei que eu não estou fazendo, estou errando. O Espírito de Deus fica falando e eu não dou ouvidos. Se eu pegar um corpo humano e desconectar, destrinchar tudo e botar dentro de uma sacola, e aí depois dizer, corpo, vai botar a cabeça ali junto também, desconectada, é simplesmente uma sacola de membros mortos. Mas nós não somos assim. O corpo, ele é vivo, é um organismo vivo, direcionado e guiado para fazer a vontade do Pai, a vontade do cabeça. Efésios 1, 22. E 23. E Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus foi dado à igreja, a qual é o seu corpo. Ele é o cabeça. E a igreja é o corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Para que Jesus fosse o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja. Jesus veio, morreu por nós, para que o propósito eterno de Deus se cumprisse. Uma família com muitos filhos, a semelhança de Jesus, para a glória dele. Efésios 4:11, né? Eu
falei um pouquinho, ali fala, né, que ele mesmo, o Senhor Jesus, concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao correto ordenamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Se nós não estivermos bem aconjuntados, não vou ser edificado. E a igreja padece. O texto depois continua, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que nós, eu e você, não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que eles induzem, esses homens induzem ao erro. O Senhor está dizendo assim, ó, não sejam mais como meninos, agitados, de um lado para o outro, levados ao redor, por vento de doutrina, por artimanha dos homens, que vão te levar para o erro. Mas ele dá a solução para isso. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, toda a igreja, bem ajustada e consolidada pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo de Cristo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de juntas e ligamentos, fortes e resistentes. Por que fortes e resistentes? Porque não é qualquer coisa que vai fazer eu abandonar o meu irmão. Não é qualquer coisa que vai dizer, não, eu não quero mais cuidar desse cabra. Não pode ser isso. Salvo se ele não é um discípulo. Aí a gente precisa ter um outro cuidado com ele. Juntas fortes e resistentes não se rompem por qualquer milindre, por qualquer palavra grosseira, porque não me atendeu, porque não me... sei lá, tantas coisas que podem acontecer. Segundo a justa cooperação de cada parte. Isso não é responsabilidade só de quem instrui, mas é de quem é instruído. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Depois quero outro texto de Colossenses 2, 18, 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça. Olha o estrago de alguém que se diz um discípulo. Se fazer árbitro contra outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça. A cabeça não está conectada. Na verdade, ele não está conectado, não está retendo da cabeça. É um membro solto. Agora diz, da qual
todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quer crescer, irmão? Faz a tua junta funcionar. Recebe do teu irmão, instrui o teu irmão da forma que Jesus faria. Ame teu irmão. Sirva teu irmão. Cresce o crescimento que procede de Deus. Não reter a cabeça é estar separado, desligado do corpo. Eu tiro o meu dedo e deixo em cima da mesa e aí eu quero limpar o meu ouvido, eu digo, dedo, limpa meu ouvido aqui. Não vai obedecer. Não vai obedecer. Porque ele não está vinculado pelas juntas e ligamentos. Então esse dedo, eu preciso avaliar se ele é um discípulo de Jesus. Quando nós recebemos uma orientação que não é favorável àquilo que eu tenho em minha mente, como eu me comporto? Como eu me comporto? Cada um aí pensa um pouquinho. A forma que eu me comportar vai definir se eu sou um discípulo ou não. Se eu sou uma ovelha ou não. Sabendo e tendo convicção de que o corpo edifica o corpo, que o crescimento vem através do corpo. Se eu não estou ligado no corpo, eu não recebo esse crescimento. Eu estou desconectado e vou padecer. Vou morrer. Já viram um piolho? O piolho vive no corpo, não vive? Na cabeça? Está aqui, instalado aqui, sobrevivendo aqui na minha cabeça, se alimenta de um pouquinho de sangue e fica aí. Ele está no corpo, mas ele não faz parte do corpo. Ele não recebe informação da minha cabeça. Ele se aproveita da minha cabeça. Então, para eu receber de Deus, eu preciso reconhecer. Primeiro, fazer uma análise. Eu sou mesmo discípulo? O que eu preciso mudar? Eu me sujeito a meus irmãos? Eu sirvo, eu amo meus irmãos? Como é que é isso? Discípulo é um aprendiz. Mestre, que ouve e segue o mestre. Nosso mestre supremo é Jesus. Nosso discipulador supremo, modelo de obra é Jesus. Quer saber como discipular? Vai para os evangelhos e vê como ele fez. Como ele tratou os discípulos dele, como ele cuidava dos enfermos, como ele servia, como ele lavava os pés, como ele se humilhava. É simples. Só que estas coisas, muitas vezes, confrontam a minha mente carnal, como aquele texto diz. Jesus, antes de ter sido exaltado, Mateus 28, ele fala, né? O que ele fala ali? Ide, todos, quem sabe, bem alto. Quem falou isso? Jesus. Ele está dizendo para eu ir
obedecer, fazer o que ele fez. Onde tu estiver indo, faça discípulos, prega o evangelho, batiza. Depois, ensina. Jesus está falando de discipulado aqui. Ensina ele a guardar. A teoria e a prática. Esses dias um irmão falou que ele tinha muita dificuldade, que em 7 meses, eu acho, ele falou para 5 pessoas. Aí me deu até um susto, né? Deu um gancho para 5 pessoas. Aí depois eu falei com ele, eu disse, ó, amanhã eu quero te ver, nós vamos se encontrar, e eu quero que tu venha dizendo assim, ó, eu dei um gancho no meu colega de trabalho. Ele não arrepiou. Ah, mas que legalismo. Não falou isso. Não, tá bom. Aí, ontem, eu estava conversando com ele e ele me falou, ele disse, ó, ontem eu dei um gancho num cara, no mercado. Nós precisamos, além de ensinar, a guardar, a praticar. Né? O mais correto era eu pegar ele e ir para um lugar e pregar o evangelho lá. Mas como ele ia trabalhar no outro dia, eu já dei essa comissão para ele. Jesus chamou os 12 irmãos para estar com ele. Depois Jesus os enviou para um resort. Jesus os enviou para pregar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. O Senhor municiou eles, dizendo, ó, vocês vão ver, vocês têm autoridade para expulsar demônios. Façam a obra. Mas qual é o meu coração como discípulo de Jesus? Eu estou rendido a Cristo? Todos nós, quando fomos batizados, a gente ouve aquela perguntinha, tu renuncia tudo quando tu tem? Tu queres, de fato, tu quer que Jesus seja teu Senhor? Eu nunca ouvi não. Na piscina ali, na água, nunca ouvi alguém dizer não. Senão então vem cá. Sai. Todos disseram sim. Se render a Cristo e ter Ele como Senhor absoluto. O Kyrios, o meu dono, Ele é supremo. Meus filhos é dele. A minha esposa é dele. Os meus bens são dele. O meu tempo é dele. E o que eu faço com essa rendição? Ou eu não estou rendido? Não, eu renuncio, eu quero, eu preciso que Jesus seja meu Senhor. É lá no fundinho tem uma como é que fala em advocacia lá? É uma cláusula, desde que eu permita. É mais ou menos isso.
Nós fomos resgatados, Colossenses fala isso. O Senhor, em 1994, me resgatou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. Eu fui transportado. Eu não estou mais aqui. Isso aqui não me pertence mais. Eu vivo aqui, mas eu estou aqui. Ele é que governa a minha vida. Eu fui transportado. Eu fui salvo. Eu fui perdoado. O que eu tenho feito com o meu tempo? Com meus recursos, meu dinheiro, meus bens, minha família? Ou eu guardo a minha família da igreja? Mantenho eles isolados, porque senão vai dar BO. Privo eles. A base para eu ser um discípulo, eu preciso nascer de novo. Não tem jeito. Batizando, fazendo discípulo, batizando e ensinando. Então eu preciso passar pelas águas. Eu nasço um novo nascimento da água e do Espírito. Agora eu não busco mais as coisas terrenas, mas as celestiais. Então tu está dizendo que não precisa mais trabalhar? Que a igreja vai me suprir? Não estou dizendo isso. Se a igreja tem algum recurso, é graças a homens que trabalham do seu suor e com generosidade entregam a Deus. Se todos pararem de trabalhar, acabou o recurso. Vai acabar rapidinho. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para que eu não me incline erroneamente para as coisas terrenas. E deixo de buscar as coisas celestiais. Quem de nós não é enredado pelos afazeres, trabalho e tal? Ele trabalha e vai, aí até chegar em casa e come, toma banho, come, daqui a pouco vai dormir. E o Senhor fica assim, não, agora ele vai tirar um tempinho para mim. Agora ele vai me buscar. Dormiu. Não, mas amanhã de manhã ele vai acordar mais cedo e vai me buscar. Acorda em cima da hora. E assim vai. Preciso entender esse novo nascimento. Preciso entender quem me regenerou. De onde eu fui tirado e onde eu estou. Que a minha natureza não é mais a terrena, mas é espiritual. Então, novo nascimento. Depois, tomar a cruz. Não é essa a condição que Jesus deu? Marcos 8:34 diz assim, ó. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Que matemática doida. Mas é isso. Jesus está dizendo isso para aquelas pessoas, para a multidão, junto com os discípulos. Se você quiser me seguir, negue a si mesmo.
toma a tua cruz e me siga. Ah, não estou apto. Não tem problema. Na hora que eu tiver, Jesus está aí. A proposta que Jesus fez para os discípulos ali, né? Será que não é para mim hoje? Para nós? Ou nós somos privilegiados? Ah, não, mas tomar a cruz aí foi escrito lá 2000 anos atrás. Não, senhor. É para nós. Eu preciso tomar a cruz. O que é essa cruz? Meu patrão pega no meu pé. É o meu vizinho lá que é o não sei o quê. É uma cruz que eu carrego. Não é essa cruz. Não é as confusões do passado que nós tivemos. É uma renúncia agora. Se eu entendo que eu sou uma nova criatura, eu devo obedecer ao Senhor desse reino onde eu fui inserido. Tomar a cruz não é opção. Tomar a cruz é morte. Eu não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente. Renovar. O que nós vivemos, irmãos, aqui na Terra, no passado, eu acho que quase nada eu consegui fazer aqui, ó. E não é opção. Não é opção um discípulo se batizar e não querer tomar cruz. Não é opção um discípulo se batizar e depois de anos de caminhada querer fazer a própria vontade. Isso não deve ser uma opção para nós. Filipenses 1:29 diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Tomar a cruz é padecer. E foi nos dada essa graça de padecermos por Cristo. Isso que eu falei no começo. Se os nossos filhos não entenderem o que é padecer, o que é não, o que é sofrimento, eles vão ter muita dificuldade de prosseguir a caminhada. Muito mais do que nós estamos tendo hoje. Novo nascimento. Nasci de novo. Entendi. É isso mesmo. Joia. Tomar cruz. Como é que eu estou? Cada um precisa se avaliar. Você precisa se avaliar diante de Deus. E uma outra é obediência. Um discípulo é obediente. Um discípulo é um homem, uma mulher que são fáceis de ser conduzidos. Não precisa de 8 reuniões para convencer ele que ele tem que amar a sua esposa. Não precisa de tempo
Ele precisa obedecer. Se a palavra está me dizendo isso, eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja, pronto. Mas me ajuda, como é que eu faço isso? Isso é um coração de um discípulo. Eu estou querendo fazer isso e tal. Ouve as juntas que estão próximas de ti. A junta e ligamento, ela é específica, mas ela também não é exclusiva. Eu sou vinculado a alguém, mas ele não tem exclusividade sobre mim. Eu só posso perguntar coisas para ele, eu só posso pedir um conselho para ele, eu só posso... Eu devo sim honrar a vida dele. Mas eu tenho outros irmãos maduros, não irmãos que vão me dar a resposta que eu quero, né? Eu quero comprar uma motona, uma Ducati, de, 1000 cilindradas. Aí eu vou lá e vou buscar conselho com o Juan, que tem uma Ducati, para saber o que ele me diz sobre isso. Dificilmente ele vai dizer, cara, é uma tranqueira. Estou arrependido, estou gastando, não faz isso. Então eu preciso, irmãos, nós precisamos ser obedientes. Primeiro a Deus. E depois a quem está perto de mim. Obediência. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, bom pastor, e obedecem. Pergunta precisamos fazer a nós mesmos, né? Quem é que de fato governa a minha vida? Quem é o meu Senhor? Se eu sair de casa, vou para o meu trabalho, fico 8 horas junto com alguém. Se esse alguém não sabe que eu sou um discípulo de Jesus, reavalia o que tu entende sobre o reino de Deus. Nosso propósito, irmãos, é pregar o Evangelho, anunciar as virtudes de Cristo. Às vezes, tem situações de irmãos que têm receio de invadir a privacidade do discípulo. Está com o discípulo e... Poxa, mas eu não vou perguntar para ele quanto ele ganha. Eu não vou invadir a vida dele. Está certo ou errado? Está errado. Eu preciso ajudar ele. Se eu estou com essa junta e onde eu sirvo ele, eu preciso saber o que ele faz com o dinheiro, quanto ele ganha, para poder ajudar. Mas Jesus nunca perguntou para os 12, não tem nenhum... E Jesus perguntou, e aí, como é que tu está tratando lá? Porque Jesus tinha uma intensidade com eles. Andava 3 anos e pouco, 24 horas por dia. Jesus não precisava perguntar. Por causa dessa correria que nós temos, a gente precisa perguntar. Eu pergunto. E aí, mano, como é que tá? Tu e a tua esposa, com teus filhos. O ideal era não perguntar. Mas nós conseguimos viver 24 horas juntos? Não conseguimos. Então eu preciso perguntar para ajudar, amando a vida dele, para que ele se aproxime mais de Cristo. E eu, sendo discípulo que recebo essa pergunta,
eu vou responder com tranquilidade, porque eu quero me parecer mais com Jesus. Então, amados, eu preciso nascer de novo, ter um novo. Opa. Eu preciso ter um novo nascimento. Eu preciso tomar a cruz. E eu preciso obedecer. Obedecer a quem? Meus irmãos. Meu discipulador, meus líderes, meus pastores, principalmente o Senhor. Isso aqui não tem nem dúvida, né, de que precisa ser obediente. Só uma colocação, no exemplo que a Cisa colocou aí, do discipulador, pedir para o discípulo ter essa intimidade, de pedir para o discípulo, eu acho que tem que ser feita dessa maneira, mas, primeiramente, tem que ver se o discipulador, ele está com a sua casa ordenada para poder ajudar naquilo o discípulo. Porque, pegando esse exemplo de eu estou com a minha vida financeira bagunçada, aí o discípulo falou que eu tenho que saber quanto ganha meu discípulo, eu vou lá e pergunto para ele para ajudar ele. Se a minha está bagunçada. Então, eu primeiro, como discipulador, vou pedir para o meu discipulador, para o cooperador da igreja da casa, me ajude, eu ordeno a minha vida financeira e depois eu peço e ajudo o meu discípulo. Para mim não ser hipócrita. Só essa ressalva, Marcos. Isso. E em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Como eu falou, o discípulo aprende vendo, ouvindo. Eu vejo como é que meu discipulador age. Eu ouço o que ele fala. Eu pergunto quando eu tenho dúvida. E aí eu pratico. Amém, meus queridos? Amados, com respeito a essa palavra, eu queria deixar uma notinha aqui, somente a respeito do valor da graça, da importância, mas assim, do valor, o quanto deve nos chamar a atenção, uma questão, princípio de Deus. O quanto é isso importante? Esses dias, acho que a semana passada, ou dias próximos aí, eu estive numa igreja na casa e Deus trouxe a necessidade da gente perceber isso, né? A grandeza, a glória e o poder que tem no princípio de Deus. Se nós fosse imaginar, querido, destacar aí entre o período da existência do homem sobre a face da terra, se nós fosse destacar aí 3 décadas e um pouco tempo, né? A mais importante, mais maravilhosa, o que nós destacaríamos, né? As 3 décadas mais maravilhosa que existiu dentro desse período, né, de existência do homem sobre a face da terra. O que vocês diriam? As 3 décadas mais importantes aí, entre uma média aí de 6.000 anos. O que vocês diriam? 3 décadas e alguns dias, e meia. 3 décadas e meia. O que vocês destacariam? O que, amados? Alguém tem o tempo
O nascimento é o período desde o nascimento e a morte de Jesus. É o período mais maravilhoso que teve. Tem coisas preciosas que estão por vir aí, amados, que os nossos olhos precisam colocar, mas é o tempo. E esse tempo, amados, foi determinado por Deus. E a preparação desse tempo foi princípios. Deus deu uma promessa lá no passado, desde o primeiro tempo, dos primeiros dias depois da queda do homem, já foi profetizado isso, né? É um princípio, é uma promessa de Deus. Deus preparou um povo. Deus preparou um povo, você imagina, Deus preparou um povo para que através desse povo viesse a vinda do Messias. Jesus viesse. Esse período tão importante, nós não estaríamos aqui hoje. E não haveria, amados, esperança para nós, se não tivesse acontecido esse fato. Essas 3 décadas não tivessem funcionado na vida do homem. Nós não teríamos esperança. O nosso caminho era a condenação. Sabe de quem? De todos. Só que tinha um princípio estabelecido. E havia glória e poder nesse princípio. Por quê? Porque era de Deus. O princípio era de Deus. E Deus resolveu trabalhar através da vida dos homens. E Deus começou a trabalhar através da vida de homens. Deus mandou um dilúvio, separou uma família. Deus separou um homem para, através dele, formar uma nação. E como eram esses homens, amados? Esses homens eram perfeitos? Esses dias nós estávamos discutindo no grupo. Foi feita a discussão no grupo dos discípulos que estão vinculados comigo, das coisas, das pisadas na bola que houve entre esses homens que Deus trabalhou através da vida dele. Deus começou a nação através da vida de Abraão, logo neto de Abraão, para herdar a promessa, para dar sequência a isso. Deus tinha um princípio já estabelecido, e o importante é o princípio de Deus. Como ele faria isso? Só que os homens são homens. São homens, são perfeitos. Os homens são perfeitos? Qual é o homem perfeito que nós podemos destacar na face da terra? Só e somente só. Então, os homens fazem as suas cacas. E as marcas dessas cacas são conhecidas. E os frutos dessa caca acontecem, são visíveis, marcam. Só que Deus tinha um princípio. E esse princípio estava estabelecido. E não interessa o quanto os homens pisaram na bola. Mas o que ele queria aconteceu. Debaixo dos princípios que ele estabeleceu, tornou possível a vinda do Messias. E por isso nós temos esperança. Por causa disso, nós temos esperança. Amados, o Senhor está fazendo obras preciosas ainda hoje. A igreja do Senhor existe hoje. Hoje nós estamos aqui, amados, e não tem nada a ver com a nossa perfeição, a nossa capacidade de fazer isso e aquilo, ou a nossa perfeição. Isso tem a ver com os princípios do reino de Deus, que são poderosos para nos conduzir e nos aperfeiçoar. Se hoje nós podemos ser chamados santos, não é por causa da nossa capacidade. É os princípios de Deus que nos conduz. Amados, imagina
um casal aí já madurinho, né? Igual eu e a Zi, né? Nós somos um casal, tal, e nós temos um desafio, o desafio da nossa vida. Nós temos um desafio para cumprir. Só que nós temos um problema. Nós precisamos melhorar a nossa capacidade física. E temos que melhorar mesmo. Nós precisamos passar por um acondicionamento físico. Eu e a Zi, nós precisamos passar por um acondicionamento físico. Aí, nós conseguimos aí, por intermédio de muita coisa, contratar um cara que é um professor, um profissional que é exímio. Ele é perfeito nessa questão de preparar. E ele nos chama e ele aceita o desafio e ele vai nos preparar. Ele olha para nós, não, tem, enquanto vocês estão, realmente precisa ser feito muita coisa. Mas tem possibilidade. Tem possibilidade, só que é o seguinte, nós vamos conversar, determina o tempo e tal, então vocês me aparecem aqui, assim. Aí ele dá para nós ali uma receita, né? Uma determinação, a lista do material que a gente tem que ter. Vocês vão ter que ter o tênis tal, a camiseta, a roupa tua vai ser essa aqui, dela vai ser essa aqui, vamos avaliar a condição de vocês. Vocês vão ter que vir dessa forma aqui. Vocês vão trazer isso, a água vocês preparam assim e tal, e dá os detalhes de tudo que a gente tem que fazer. Aí eu e a Zi, nós somos criativos, né? Nós somos bem criativos. E a gente se considera assim bem inteligente e espertos. Aí a gente vê toda aquela determinação que ele deu, né? De que forma a gente deveria vir para fazer essa preparação, iniciar essa preparação física. E como nós somos muito inteligentes, sábios e tudo mais, a gente dá uma melhorada na situação. Aí eu falo, neguinha, vai lá no cabeleireiro e dá um trato, né, no cabelo, faz uma maquiagem bacana. Vamos lá em Brusque, né, e vamos comprar uns negócios lá em Brusque. Aí eu quero ver essa nega, né, então vamos lá. Vamos gastar um pouquinho de dinheiro. Aí a gente compra uns... Eu vou lá e também vou lá numa loja lá e dou uma olhada numa beca lá. Não, isso aqui vai ficar legal. Compro um terno bacana, né? Dou um trato no cabelo, a melhoradinha na pele. Não é maquiagem não, é pessoal. Azia aquela maquiagem, um vestidão, assim que ela nem consegue andar direito, né? Sabe aqueles vestidos que a pessoa não consegue andar direito? Mas fica bonito, né? A ideia foi boa. A gente conseguiu ficar apresentável. Andamos pela rua aí, o pessoal, aqueles coroa, meu. Amados, a pergunta é, vai dar certo? Vai dar certo? A preparação física pode ter outra coisa, né? Mas preparação física. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O princípio já foi estabelecido e não é segundo a nossa capacidade, é segundo o princípio estabelecido. Quem entende do negócio é aquele que nos instrui. Não adianta a nossa ideia. Não adianta a nossa capacidade de raciocinar e pensar em inúmeras coisas. Não vai dar certo. Nós não vamos evoluir de forma nenhuma na proposta que nós precisamos. O evento da nossa vida, pode esquecer. Assim, amados, é com essa proposta do reino de Deus. Amado, você pode ter o tanto de ideia que você quiser.
Se não seguir o princípio estabelecido pelo reino de Deus, não vai dar certo. Não vai prosperar no seu intento, não tem como. Não depende da perfeição do meu discipulador, do meu discípulo. Não depende disso, amados. É lógico que precisa ter, sim. O discipulador, ele tem que ter característica. Assim como Abraão tinha a característica que Deus queria, como Jacó tinha a característica que Deus queria. Ele tem que ter algo. Mas não eram perfeitos. Jacó começou enganando seu irmão. Deus não aprovou isso. Nós somos escolhidos para a salvação. Amados, e você não foi escolhido para a salvação por coisa boa nenhuma que você tenha feito. É por causa do princípio do reino de Deus aplicado na sua vida. É o poder de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus que vai executar a perfeição na sua vida. O Senhor estabeleceu um princípio e está bem escrito na sua palavra. Mas isso tem que ter bem claro na nossa cabeça para que daqui a pouco, em algum momento, não aconteça a loucura em qualquer um de nós de pensar em um relacionamento com Deus de verdade, fora do corpo. Não existe isso, amados. O corpo é a plenitude de Cristo. Como eu penso que possa ter um relacionamento, isso é loucura. E algum de nós fala assim, que isso? Por que o meu está falando isso? É lógico, tudo isso é muito claro, é muito lógico. Mas, amado, se você não tiver amarrado a isso, não alimentar esse pensamento todos os dias na tua vida, um momento você pode estar falando a mesma coisa. Eu já ouvi isso de pessoas que afirmavam categoricamente essa verdade. Em um dado momento, porque se encantou pelo mundo ou por alguma coisa, ou por ressentimento, ou por não entender como Deus opera por meio do corpo, por meio da igreja, um dia começaram a afirmar essa verdade, essa loucura. Não tem vida com Deus senão no corpo. Aí Tarcísio vem aqui e fala em juntas e ligamentos. Amados, isso não foi ideia do Marcos, nem do Mário, nem de Van Baker, nem de homem algum. É a palavra de Deus, nua e crua, afirmando isso. Como eu posso querer ter prosperidade no reino de Deus, vivendo essa verdade de maneira mequetrefe? Como eu penso em edificar vidas sem disposição de me sacrificar para que isso seja uma realidade, seja real, seja de fato na minha vida. Eu vi uma frase, para os pais, isso. Eu vi uma frase muito interessante. Se a vida no corpo, toda essa verdade, tudo isso que nós temos vivido, temos pregado, ensinado, falado, se isso daí, para mim, é uma opção boa, é uma boa opção na vida dos meus filhos, isso vai ser totalmente desnecessário. Se para mim é uma opção na vida dos meus filhos, é desnecessário. Se para mim não cabe sacrifício, não demanda esforço, é apenas uma opção, os meus filhos vai ser totalmente desnecessário. Sem inteligência e sem a graça.
Não tem como prosperar nessa obra se não for através da vivência com intensidade dentro desse princípio. E, amados, não se enganem. Não se enganem, amados. Não se enganem. Não tem como viver isso daí sem esforço, sem abrir mão. Sem aplicar aquilo que o Tarcísio falou, renunciar a tudo quanto tens. Negar-se a si mesmo, sem perder a vida. Essa palavra é contundente dessa forma, ela é perder a vida, negar a si mesmo, renunciar a tudo. Ela é assim, porque não é fácil. Não é se divertindo, amados. Não é buscando distração. É buscando intensidade. Não é buscando uma bola. É buscando um martelo que produz. Não a bola que distrai. Precisamos, de fato, valorizar essas verdades e viver essas verdades. Para guardar as nossas vidas. Para guardar a vida dos nossos filhos. Os nossos filhos têm que olhar e ver que a gente valoriza isso. Que a gente se esforça por isso. Que a gente dá a vida por isso. Porque a grande probabilidade, se isso não acontece conosco, é as coisas se esvair totalmente na vida dos nossos filhos. A vida com Deus não pode ser um momento religioso de momentos para nós. Tem que ser uma realidade. Não tem, amados. Não tem. Não tem jeito. Nós vivemos numa época terrível. O tempo está terrível. O mundo está terrível. A ação de Satanás, as obras satânicas, estão se multiplicando demais. O mundo está cada vez mais maligno, mais contagioso. Isso tem se multiplicado. E não pensa que a multiplicação disso, amados, está vindo hoje com cara feia. Está vindo com a multiplicação das distrações, das coisas bonitas, do educado, com a máscara da tolerância, do amor. Está vindo com essa máscara, com gente educada, falando macio, bem vestidos. Com cara bonita. E está arrastando a vida de muitos. E a maneira de não ser levado por doutrina, religião, por falar de Deus, falando de Deus, falando de Jesus, apresentando Deus, apresentando Jesus, mas não aquele que nós conhecemos, que é perfeito em justiça e em santidade, que não inocenta o pecado. Esse é o nosso Deus. E o mundo está apresentando essas coisas, amados. E a palavra diz que a única forma da gente se livrar de ventos de doutrina não é a nossa capacidade de viver sozinho essas verdades. É de estarmos bem alicerçados no corpo. Por que está totalmente ligado essa orientação? E logo o Senhor fala do corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas e ligamentos. Por que, amado? Está totalmente associado com isso. Nós não podemos enfraquecer, amados. Hoje está tendo uma tendência da gente estar escurecendo nessa questão. Amados, não depende
da perfeição desse ou daquele. O Senhor escolheu uma coisa e o princípio depende do princípio dele sendo vivido. Depende do poder e da graça que há no princípio do reino de Deus sendo vivido com intensidade. Sabe por quê? Porque no meio do corpo, amado, ainda existe tudo o que nós necessitamos. Inclusive, as dificuldades dos irmãos para nos amadurecer. Eu não sei, eu penso que eu não escolheria fazer as coisas dessa forma por minha loucura e burrice. Mas nosso Deus é o Deus perfeito. Ele escolheu fazer essa obra através de nós. Nós somos a matéria-prima e nós somos a ferramenta. E o Senhor está aperfeiçoando. O Senhor está gerando vida. Nós somos perfeitos? Não, mas nós estamos nessa obra de aperfeiçoamento. Nós somos perfeitos, amados? Não. Alguém pode dizer, já alcancei o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A medida completa da estatura de Cristo. Alguém pode dizer isso, amados? Mas você pode dizer, o Senhor está me aperfeiçoando. E o que o Senhor está usando para isso, amados? O corpo de Cristo. Assim como eu. Assim são os meus irmãos. E Deus escolheu eles para andar junto comigo. Para que a graça dele seja abundante, tanto ele como eu seja aperfeiçoado. Não foi assim com Jacó? Tinha um princípio, uma promessa através da vida de Jacó. Mas Jacó começou enganando o irmão dele. Deus não aprovou isso. Mas Deus efetivou a sua obra através dele. Deus não aprovou de forma alguma. Deus não aprovou. Jesus veio derramar o seu sangue pela vida de Jacó. Deus condenou plenamente a atitude de Jacó e de qualquer um de nós que erra e que peca. Deus providencia meios para que a gente se arrependa, seja curado e aperfeiçoado. E Deus continua fazendo a obra através das nossas vidas. Eu não creio na perfeição de Felipe e Tarcísio. Eu percebo a falha dos meus irmãos. Mas eu creio que Deus formou essa luta, essa junta, colocou eles como discipulador da minha vida. E eu creio no poder de Deus, na graça desse princípio, para me transformar. E eu quero viver isso mais intensamente. Tu não é perfeito, meu companheiro, mas foi. Tem graça abundante do Espírito de Deus, da graça de Deus, na tua vida para cooperar comigo. Eu creio nisso. Eu quero viver mais intensamente isso. Viu? Quero me render a isso melhor. Eu creio que às vezes eu tenho sido resistente. Mas o Senhor está aperfeiçoando, tenha paciência comigo. Mas, amado, não se engane. Não se engane. Demanda tempo. Demanda sacrifício. Tem desgaste, tem desconforto, mas tem graça de Deus. Tem poder de Deus, tem a bondade e a misericórdia de Deus. Eu quero ser melhor com os meus discípulos, aquele que o Senhor deu para cuidar. Eu quero trabalhar melhor dentro desse princípio. Que haja arrependimento em nós constantemente, queridos. E disposição. Porque eu quero ver a face do meu Senhor.
Eu quero ver a face do meu rei. E eu sei que se não aperfeiçoar esse caminho na minha vida, eu não verei. Eu não vou ver. E você tropeça para a vida de muitos. Se determinem, amados, a viver profundamente essa verdade. Se determine, sabendo que há dificuldades. Há serviço, há sacrifícios, há demanda. A gente precisa sacrificar algumas coisas que a gente pensa que é muito importante, mas o mais importante é aquilo que pode me conduzir ao meu Senhor. Nem sempre aquilo que nos dá esperança. Você já viu? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A gente pensa que trazer à memória aquilo que me dá esperança é só aquilo que é meio confortável para a minha alma, para o meu enlevo espiritual. Trazer à memória aquilo que dá esperança, querido, é olhar para a palavra de Deus, se sentir desafiado por ela e determinado a viver a verdade. Não tem esperança na facilidade. Não é mamão com açúcar. Mas nós precisamos viver isso. É preciso ser resgatado em nós esses princípios maravilhosos do reino de Deus. Temos que quebrar a nossa resistência. Amém, queridos? Não espere a perfeição no seu discipulador. Espere a graça e o poder e a abundância de vida que há no princípio estabelecido pelo nosso Mestre e nosso Senhor. É o princípio do reino de Deus. Aí eu vou ser uma bênção para o meu discipulador, quer ele seja perfeito ou errado. E se ele observar bem isso, ele vai ser uma bênção para a minha vida. Persevere. O que precisa acontecer se fizerem pergunta para nós: o que vocês estão fazendo? O que vocês fazem? O que é que vocês fazem? Nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Em que mais? Em que mais, amados, vocês perseveram? Na doutrina dos apóstolos? Em que mais? Na comunhão. E no que mais? E o que precisa mais depois disso? Precisa o que mais? É isso. Persevera na doutrina dos apóstolos, que tem tudo isso que Tarcísio falou, que eu estou falando, e muito mais. Na comunhão, é o efeito da perseverança da doutrina dos apóstolos. No partir do pão, é nós lembrarmos o que foi pago, o que foi feito e o preço que foi pago para que isso seja uma verdade na nossa vida. A morte de Jesus. E as orações. Nosso relacionamento com Deus. Amém, queridos? Vocês lembram que Jesus operou um milagre maravilhoso? O primeiro milagre de Jesus. Caná da Galileia. Jesus fez o quê? A primeira coisa que Deus providenciou. Que Jesus providenciou. Qual foi a primeira coisa que ele providenciou? Antes da água tinha um negocinho. As talhas. As talhas. Nas talhas
Se colocou água e operou a transformação. As talhas. Jesus derramou. Deus está à disposição, em plena disposição, de derramar sobre nós bênçãos sem medidas. O que precisa fazer? O que nós precisamos? De que forma nós precisamos estar? Cheio do Espírito é as bênçãos sem medidas. Salmo 133. 133. Que os irmãos vivam em união. É precioso demais isso. É como o orvalho, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. É precioso demais para o Senhor. Aí o que o Senhor faz? Desse ambiente de comunhão, desse ambiente de corpo de Cristo, desse ambiente onde nós estamos fortalecendo as juntas e ligamentos, eu estou totalmente disposto ao meu discipulador, estou favorável a ele, estou orando por ele, pedindo que Deus tenha misericórdia, que fortaleça, que ensine, que o Senhor dê graça ao meu discipulador, ao meu companheiro, né? Aos meus irmãos, marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos, as juntas que há no meio do corpo de Cristo, né? Eu totalmente estou favorável a essas pessoas, eles também estão favoráveis a mim. Nós temos um objetivo, nós temos o propósito de Deus, nós temos a imagem do nosso amado Jesus na nossa frente, e a gente vai, e um tropeça, e o outro ajuda. É esse ambiente, é nesse ambiente. Eu amo meus irmãos, por quê? Porque o Senhor ama. Nesse ambiente que o Senhor derrama, o quê? Bênçãos sem medida, derrama do seu espírito, do teu poder, graça, sabedoria, entendimento, revelação, disposição, ânimo, perdão, corrige, bênçãos. Isso é bênção, isso tem valor eterno. Essas são as coisas que não se toca, mas que conduz para a vida eterna. É isso que a traça e a ferrugem não consomem, nem o ladrão rouba. Bênçãos sem medida. Vamos preparar as talhas, amados. Fortalecer as talhas, tapar os buracos, as rachaduras, e receber a graça e a bênção de Deus. Valorizar essa questão. Ontem eu estava falando com um jovem, amados, os irmãos vão errar, vai doer, vai machucar, mas lembrem, não disso, lembrem do princípio de Deus. E isso é para o teu aperfeiçoamento. O Senhor é tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele produz, através do erro dos irmãos, oportunidade para te amadurecer, para tirar a gente das picuinhas, dos ai, ui, 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 não me toque, não gostaram de mim, não me... Nós não podemos continuarmos no nosso relacionamento, nos tocar, nos relacionar com luvinha de pelica, um sapatinho de algodão. Temos que viver a intensidade do reino de Deus. A verdade dói às vezes. A gente tem que estar disposto para isso. Ouvem a palavra do Senhor e valorizem ela. Nós vamos ter um ano diferente. Amém, amados? Amém. Aleluia. Deus é bom. Que o Senhor nos dê graça. Isso não é uma palavra de peso, não, amados.
É uma palavra de ânimo. Ânimo. Amém, queridos?